Chique-chique o forrageamento e seja de escorpião viu Lei Lin, e imediatamente levantou suas duas garras gigantes. O ferrão da grande feira balançou quando se posicionou, pronto para atacar. Bom tempo Lei Lin riu ao ver, e uma sombra de fogo apareceu na parte de trás do seja de escorpião Chique-chique o escorpião tentou lutar, mas uma palma com uma energia aterrorizante e intenção cobriu sua cabeça. A intenção na palma imediatamente esmagou toda a resistência, e o grande seja de escorpião se agachou. Do corpo dessa pessoa, parecia sentir uma energia familiar e amistosa que pertencia a um imperador. Vamos, ordenou Lei Lin, e o seja de escorpião imediatamente se levantou, carregando Lei Lin de costas e correndo. No mundo gelado do gelo, uma figura verde carregava um ponto negro nas costas enquanto avançava a uma velocidade extrema. Era preciso dizer que, nessa versão subterrânea do mundo gelado, os seja de escorpiões eram ferramentas muito úteis para o transporte. Não só eles tinham uma alta tolerância à radiação gelada, seus membros eram como ganchos, a cada passo cavando buracos no chão gelado como o aço. Não escorregou nada. O grande seja de escorpião era intimidante e poderia evitar muitos inconvenientes. No mínimo, os seres regulares do mundo do gelo não ousariam provocá-lo. Aqui. Este é o limite do mapa que Celine me deu antes. Tudo uma grande figura verde pulou e caiu no chão, suas pinças se abriram e abrindo um buraco na parede, revelando caminhos profundos que obviamente haviam sido alterados com o tempo. Observando-os, os olhos de Lei Lin se encheram de pena. Naquela época, ele tinha descaradamente capturado um monte de seja de escorpiões para tratar a instabilidade emocional decorrente de sua linhagem. A radiação gelada foi reforçada e os seja de escorpiões sofreram mutações. Gostaria de saber se há alguma coisa que possa curar a instabilidade emocional no Morningstar? Lei Lin pensou enquanto tocava sua pele. Então, ele só usou um grau máximo de seja de escorpião imperor para suprimir sua instabilidade emocional até que ele se tornou uma estrela da manhã. Agora, mesmo os regulares escorpiões e seja de tinham força equivalente a um magus de nível 2. Então a respiração e de uma elite ou imperador de nível 3 definitivamente seria eficaz em lidar com a instabilidade emocional de Warlocks da serpente gigante que moem no reino da estrela da manhã. Isso foi especialmente verdadeiro para Lei Lin. O Aiship conseguiu deduzir que o sopro gelado de um escorpião gelado de Jade era muito apropriado para o físico de bruxo e, portanto, ele não teria mais problemas naquele aspecto. Depois de extrair a linhagem do gigante de bronze feminino, o mundo do gelo subterrâneo provavelmente entrará em colapso devido à perda da radiação gelada. Eu deveria capturar um seja de escorpião imperor. Claro, as coisas não precisam ser tão complicadas. A linhagem do seja de escorpião imperor vem do homem escorpião, e enquanto eu obtiver seus restos mortais, os efeitos definitivamente serão melhores do que os dos imperadores regulares. Talvez pudesse resolver o problema permanentemente. Vamos ao laboratório estava completamente vazio. Quando Lei Lin saiu anteriormente, ele trouxe tudo para dentro com ele. Agora, ele estava aqui apenas para determinar as coordenadas. Após um breve momento recordando, Lei Lin deu um tapinha na cabeça se o seja de escorpião estivesse embaixo dele. Chique-chique, o grande seja de escorpião choramingou quando trouxe Lei Lin para as profundezas do mundo do gelo. Este lugar estava fora dos limites do mapa que ele possuía e tinha muitos becos sem saída cheios de mistérios desconhecidos. Claro, também havia perigo. O vendaval frio e voo quando acompanhou o seja de escorpião mais fundo. As temperaturas circundantes diminuindo continuamente. A feroz radiação gelada tornou-se ainda mais violenta. Um brilho verde começou a se formar na casca do seja de escorpião, mesmo começando a achar difícil suportar a temperatura. A tremenda escuridão cobria completamente a região, e apenas a luz verde do corpo do escorpião e seja de poderia iluminar o caminho à frente.
Pares de grandes olhos estavam cheios de sede de sangue e ganância enquanto eles apareciam ao redor de Lei como chamas escondidas na noite. Chique, o grande Sejade Escorpião não queria mais avançar. Era meramente uma criatura de nível 2, e embora fosse considerada poderosa na Twilight Zone, não era nada no mundo de gelo que estava lá no fundo. Qualquer uma das criaturas em volta na escuridão poderia capturar e mate facilmente. Normalmente, o escorpião e Sejade se apressava em retirada, mas agora estava bastante confiante. Não estava sozinho agora, e seu dono possuía um poder aterrorizante. Rank 2 e 3 criaturas. Lei, que estava sentado nas costas do Sejade Escorpião, de repente riu. Embora essas criaturas não parecessem muito para ele, elas definitivamente seriam um desastre para a Zona Sombria se elas deixassem a caverna gelada. Rank 2. Os magos já eram considerados poderosos em Twilight Zone, enquanto os Rank 3 segundos eram governantes. Se eles fossem ver o mundo do gelo, essa versão em miniatura do mundo gelado, seus olhos provavelmente cairiam de suas órbitas. Até mesmo Celine provavelmente não sabe o quão perigoso é o interior da Ice Cave. Lei balançou a cabeça, o vazio atrás dele distorcendo e exercendo uma pressão aterrorizante. O fantasma de uma cobra aterrorizante que tinha dezenas de milhares de metros de comprimento entrou em cena, produzindo rosnados altos. Os ventos aumentaram, trazendo com eles o poder de um ser antigo no topo da cadeia alimentar enquanto se espalhavam em todas as direções. Os olhos da espionagem ficaram imediatamente cheios de medo, e os sons de passos e batidas soaram. Um grande número de olhos recuou rapidamente, batalhas sangrentas ocorrendo na escuridão apenas pela rota de fuga. Explosões e gritos de horror soaram em toda parte. Não importa o quão intensas fossem essas batalhas, nenhuma das criaturas geladas ousou dar outro vislumbre na direção de Lei. Você é uma coisa inútil. Lei ficou irritado com a incompetência do Sejade Escorpião sob ele. Ele estava no chão no momento em que a figura da serpente gigante Kemoin apareceu, e não se levantou, não importando o quanto ele gritasse HSS. O grande fantasma da serpente Kemoin abaixou a cabeça e olhou para a pequena coisa verde que poderia passar entre as lacunas em seus dentes. Ele abriu a boca ameaçadoramente, revelando uma língua carmesim e dentes ferozes que eram como pequenas colinas. Chique, o Sejade Escorpião que estava deitado no chão de repente se levantou e começou a correr como um raio. Ventos fortes constantemente sopravam nos ouvidos de Lei, e ele não sabia se ria ou chorava. Este escorpião é realmente... Explosões explodiram quando uma grande quantidade de rochas geladas voou para o céu. Uma camada de gelo quebrou a partir do topo, e um grande escorpião que carregava uma figura negra saltou pelo buraco e pousou com firmeza no chão. Ah! Aqui! Lei levou o escorpião de jade gelado a um lugar mais alto, olhando para os arredores. Este foi um mundo de gelo. Gelo e neve cobriam o local, levando o chão a brilhar. Até as colinas e rios eram feitos de gelo. A vegetação que se espalhava pela área também estava coberta de geada. As flores floresciam e as árvores davam frutos, todas com um frio terrível. Coisas que pareciam fitas pendiam de árvores grandes, com globos oculares que pareciam longas, emitindo um brilho azul. Essa cena é tão parecida com o mundo gelado nas memórias do homem escorpião. Lei tocou o queixo e uma poderosa força da alma examinou uma grande área. Os seres dentro de centenas de quilômetros pareciam ter encontrado seu predador natural. Se foram os montanhosos monstros gelados ou os pequenos insetos do floco de neve, tudo caiu no chão, tremendo. Depois de um longo momento, Lei abriu os olhos mais uma vez. Só pelo que posso ver, este lugar já tem mais de 1/10 do tamanho da Twilight Zone. Poderia ser essa segunda camada para o mundo subterrâneo. Havia naturalmente mais do que apenas uma camada sob o mundo dos magos. Havia rumores de que havia 7 camadas que os antigos magos haviam assumido, e quanto mais uma,
mais perigosa ela era. Existiram até existências como matriarca do abismo. Naturalmente, os recursos ali eram mais abundantes também. Eles podem ser chamados de lugares onde o risco é recompensado. Twilight's Zone estava apenas na primeira camada, e era um lugar bastante normal. Era apenas uma região isolada do mundo externo. Não, isso não está certo. A distância é muito pequena. Não pode ser a segunda camada. Deveria estar no espaço vazio entre as duas primeiras camadas. Lei acariciou seu queixo. Quando o Homem-Escorpião caiu nas brechas espaciais que surgiram durante aquela antiga batalha, ele foi transportado para cá. A radiação contínua do sangue da fêmea gigante de bronze havia transformado essa área até se tornar semelhante ao mundo gelado. Inclusive incluiu a formação de um grande número de criaturas do gelo. A expressão de Lei ficou solene. Existências como estas que se espalharam os 2/3 dos reinos inscritos no posto 7 eram os mais problemáticos, pois haviam compreendido as leis. Apenas uma gota de sangue fresco do corpo original teve um efeito tão poderoso. Quão poderoso seria o corpo original? Com uma área tão grande, eu não acharia estranho, mesmo se eu encontrasse seres gelados do nível Estrela da Manhã. Lei suspirou. O reino da Estrela da Manhã era um limiar, e se houvesse seres gelados da Estrela da Manhã aqui, a dificuldade em explorar esse lugar aumentaria várias vezes. Para ser direto, se Lei tivesse vindo aqui quando ele estava em terceiro lugar, ele definitivamente teria morrido. Mesmo depois de ter avançado para a Estrela da Manhã, ele poderia não ter conseguido desvendar completamente os mistérios do mundo gelado. Claro, Lei não era mais a mesma de antes. Ele tinha melhorado através de suas excursões para o mundo da lava e Sky City. Sua verdadeira força superou agora o reino da Estrela da Manhã, e ele poderia até mesmo rivalizar com a Lua Radiante. Assim, depois de entrar no mundo gelado, ele poderia usar sua força da alma e investigar a área sem medo de inadvertidamente alertar qualquer inimigo. O poder foi suficiente para pulverizar todas as conspirações. Da reação à força da minha alma agora, as ondulações da vida daqui são as mais fortes. Lei deu um tapinha no Jade Escorpião que agora estava sentado e imediatamente se moveu. Os membros verdes de Jade começaram a mover-se com ritmo, cada passo levando-os a uma boa distância enquanto se arrastavam na direção apontada por Lei.